Agora passo para o próximo convidado, é o Tomás Toledo, da Frente em Defesa de Aredes. Boa tarde, deputada Bela Gonçalves e aos demais presentes. Em nome do movimento Luta de Classes, quero começar expressando uma profunda indignação de mais uma ameaça da mineração em nosso estado. Essa região em que a gente está discutindo aqui, a região de Aredes, localizada no município de Itabirito, Minas Gerais, compõe este querido município, cidade em que eu nasci, em que eu vivo, e que nessa região, como já foi falado aqui, existe uma estação ecológica, que é a Estação Ecológica de Aredes. Então, é fundamental reforçar, ter um projeto de unidade de conservação desde 2010, funcionando permanentemente, de forma constante, lá na região. Unidade de conservação essa fruto de um esforço coletivo. Várias partes da sociedade, em geral, se unindo para justamente frear esta ganância e este projeto destruidor que muitas vezes é chamado de desenvolvimento. É muito importante que a gente valorize a estação ecológica, fale dela, defenda a unidade de conservação, todo o processo envolvido na sua criação, desenvolvimento, fortalecimento, e que Aredes é fonte de conhecimento patrimonial, histórico, fonte de abastecimento também, muito bem colocado aqui, explicado pelo Edton, pela Lenice, aos demais colegas, né? E a sua proteção integral de toda aquela região deveria ser encarado como uma tarefa do município. Eu, como itabiritense aqui, quero reforçar que o município de Itabirito, por meio do prefeito e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deveriam encarar como uma tarefa para o nosso estado, que toda aquela região deve ser integralmente preservada. Então, não só a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Itabirito, que deveria encarar isso como uma tarefa urgente, para que esta casa aqui, com a ajuda da Comissão do Meio Ambiente, possa discutir, não somente discutir, produzir ações para que a gente não só proteja a estação ecológica, que a gente amplie, fortaleça e com que essa estação ecológica seja discutida aqui, como muito bem colocado pela Lenice, como um modelo para outras lutas, um modelo de preservação e de recuperação ambiental. É preciso reforçar aqui, nesta casa, que a trágica relação que o nosso estado tem travado com a mineração vai se criando problemáticas, uma cadeia de condições, estabelecendo realidades que vão determinando o que é real e o que é possível para a gente. E, muito pelo cansaço também, pelo avanço, muitas vezes nós paramos, nós deixamos de usar esse verdadeiro dom de discernimento para que a gente enxergue que existe sim outras alternativas. Talvez não exista se continuarmos enxergando com o viés da mineração. Quero reforçar aqui também que essa luta aqui, como o Edton contou o relato pessoal que ele tem com a região, Edton itabiritense também, e outras pessoas colocaram aqui, que a discussão aqui é sobre futuro e sobre ancestralidade. É uma discussão feita no presente, mas que o lucro não pode capturar nem o nosso futuro e nem a nossa ancestralidade. São negacionistas da mineração, empresários
talvez entendam muito de mercado financeiro, de ação, de bolsa, mas entende muito pouco da ciência. Ou se não, se entende ou não, passa por cima da ciência, passa por cima de estudos, de pesquisas, de históricos, como é o histórico vivo aqui, experiências vivas de pessoas, de pesquisadores, pesquisadoras, que estão em atuação. A estação ecológica é uma história em andamento, portanto, não devemos permitir com que os negacionistas da mineração, como a Lenice muito bem colocou, o negacionismo não está só na terra plana, o negacionismo está também na forma de capital, e para capitalizar interesses de uma parcelinha ínfima da população, pequenininha, só que muito poderosa, é proposto para a gente passar por cima, primeiro, do interesse da grande maioria, e por cima também de laudos, de estudos, de pesquisa, e da nossa própria história. Então, este é o perfil deste PL absurdo, inconstitucional, e que não deve ser votado nesta casa, que é o PL 387. Reforçamos a importância do arquivamento deste PL 387 e da sensibilização da história Aredes e da sua estação ecológica. Quero afirmar aqui também sobre qual a democracia que existe nesses problemas estruturais aqui. Nos demais depoimentos, sempre vinculamos, conectamos Aredes com o restante da região, com outras áreas, com outros territórios que compõem o nosso estado, não só o nosso estado, né? Porque os nossos rios vão desaguar em outros estados brasileiros também. E eu quero refletir um pouquinho aqui, sendo breve, sobre qual a democracia que existe neste desenvolvimento de uma sociedade capitalista, liberal, onde se privatizou uma das maiores empresas do mundo, a maior do país aqui, de mineração, sob uma política de retrocessos de direitos da classe trabalhadora, da ampla classe trabalhadora, e o aumento de privilégios daqueles que já são privilegiados. Em meio a isso, se acelera também uma profunda degradação ambiental em nosso país. Grandes crimes de proporção mundial aconteceram debaixo dos nossos olhos. Bento Rodrigues, Brumadinho, e vejam o absurdo que é o discurso do desenvolvimento, porque nós convivemos num país de pouco mais de 200 milhões de pessoas com gravíssimos problemas estruturais. Esse verdadeiro império da mineração, e assim funciona com o agronegócio também, com os empresários do agronegócio, esse verdadeiro império, ele persiste em pendurar a nossa economia, a nossa política, a nossa democracia. Em contrapartida, os nossos municípios sobrevivem com problemas estruturais gravíssimos. Então, onde que está esse emprego? Onde que está essa renda? Inclusive, o problema do desemprego. Então, nós convivemos com consequências sociais muito graves deste modelo arquitetado pelos mais ricos, situações que não condizem com esse desenvolvimento, onde as milionárias campanhas de marketing da grande mineração e do agro promovem goela abaixo da população. Aredes é um modelo de recuperação ambiental, e quem está interessado em falar disso? É preciso discutir isso em nossa democracia. Quem está interessado em trazer uma ampla discussão, em levar essa discussão para as massas, para que a preservação não só de Aredes, mas do nosso estado, seja a pauta do dia, e não assunto do final de semana. Eu quero reforçar aqui, o povo de Itabirito precisa ser convocado para essa discussão, para a gente enxergar as possibilidades de uma possível democracia. Então quero chamar a atenção aqui, que é dever do município de Itabirito
através do poder público, sensibilizar a sua população sobre a ameaça, só que muito mais, para a gente avançar num modelo político e econômico que seja, de fato, do interesse grande maioria. Parte final aqui, gente, um detalhe importante também, nessa luta pelo arquivamento do PL 387, que passa pela necessidade da classe trabalhadora, da ampla classe trabalhadora do nosso Estado, ter partido em suas lutas, ter lado. E nós não podemos titubear em nossa linha política. Falo isso porque os tentáculos da mineração fazem propaganda em suas mais variadas formas. A grande mineração, esses empresários têm partido sim, eles têm as BRs. As BRs que os itabiritenses, que nós usamos, é da mineração. Eles têm a imprensa, eles têm, lá na cidade, eles têm até um time de futebol, para dar permissividade a todo esse absurdo estrutural que eles querem impor goela abaixo. Então, é muito importante com que a ampla classe trabalhadora de Minas Gerais tenha lado sim, faça dessa luta uma luta de partido sim, uma luta sobretudo da organização da classe trabalhadora. Que tal nós começarmos a discutir uma cidade e um estado dos professores e das professoras, dos artistas, das comunidades tradicionais, para a gente desenvolver um turismo de base comunitária, outras alternativas que são possíveis sim. É difícil? É muito difícil, mas começa a necessidade de definir bem quem são os nossos adversários políticos, e também definir onde reside o centro da força da movimentação popular diante dos interesses desses poderosos da mineração, que nem imposto pagam, para exportar os minérios. Nem imposto pagam. Se fala muito sobre a malha tributária brasileira, extremamente privilegiada e racista. Quem paga imposto é quem produz. E esses empresários da mineração estão exportando os nossos minérios, degradando o meio ambiente, e nem imposto pagam para dar sequência nesse projeto de destruição. Então, essa sociedade que se diz tão meritocrática, está na hora da gente começar a valorizar os nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa imensa capacidade de construir um caminho diferente, e que é possível sim. Para fechar, pessoal, o caminho passa pelos territórios. Quero deixar essa reflexão aqui, e que o arquivamento deste PL 387, inconstitucional, não deve ser votado por esta casa, e que nós passemos a discutir uma defesa integral dos povos que residem em nosso estado e dos nossos rios, das nossas serras, e construa de fato municípios que sejam feito parques e não feito grandes empresas. Fecho aqui saudando a presença das demais entidades e ressaltando que a perspectiva é pelo arquivamento do PL, só que a luta continua e que a estação ecológica deve ser ampliada, fortalecida, e que a Minar, de uma vez por todas, seja retirada da região, e que a gente faça de Aredes um modelo para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigada, Tomás. Direito,